Bom dia. Então, o tema da aula de hoje é efeitos da curvatura da Terra. O objetivo dessa aula é que você saberá como a geometria da Terra pode produzir aceleração em objetos em movimento. Verá como o deslocamento de objetos para outras latitudes é influenciado por uma força perpendicular ao seu movimento. Então, sabemos que a força centrífuga por unidade de massa pode ser escrita como dV/dt igual a ômega quadrado R. Essa força ela só ocorre em um sistema de referência não inercial e é uma força de reação à força centrípeta que nós vimos em uma de nossas aulas. Então, basicamente, o que é? Isso aqui é força centrífuga por unidade de massa. Okay? Então, força por unidade de massa nos dá a aceleração. Então, a gente tem aqui dV/dt é igual a um ômega quadrado R. Esse ômega aqui é a rotação da Terra, é uma constante, 7,29 vezes 10 a menos 5, segundo a menos 1. E esse R nada mais é do que a distância do objeto que você está considerando até o eixo de rotação. O que a gente pode perceber aqui, a partir dessa equação, é que existem três possibilidades para a força centrífuga mudar. Lembrando que esse ômega aqui ele é constante. Imagine que você tem dV/dt igual a ômega quadrado R, né? Se a velocidade de rotação da Terra aumentasse, esse cara aqui iria aumentar. O ômega ao quadrado iria ser maior. Então, você teria uma força centrífuga relativamente maior, porque o ômega aumentou. Mas o ômega é constante, então ele não pode mudar. Então, a única mudança que você pode ter é mexendo na distância entre o objeto e o eixo de rotação. Então, se você aumentar essa distância ou diminuir essa distância, a força centrífuga também vai mudar, vai diminuir ou vai aumentar. Então, a possibilidade para a força centrífuga mudar, existem três. Eu vou mostrar a primeira. Então, a primeira é alterando a latitude do objeto, ou seja, fazendo um deslocamento meridional, você vai fazer com que essa distância entre o objeto e o eixo de rotação mude. Eu vou mostrar isso para vocês agora. Então, a primeira forma, como eu falei para vocês, de mudança é fazendo uma alteração na latitude do objeto. Então, vamos considerar o seguinte aqui. Vou colocar a primeira equação para vocês verem. Então, imagine que você tem aqui, eu vou desenhar uma parte do planeta só. O objeto está, por exemplo, nessa primeira posição aqui, ó, certo? Um objeto de massa unitária, nessa posição. Então, você tem, por exemplo, a distância entre... Você tem um objeto aqui. Esse objeto, ele está numa latitude, ó, por exemplo, vou chamar de alfa aqui, pode ser φ também, alfa qualquer. Tudo bem? E ele tem, ó, se você pegar a distância do eixo de rotação até o objeto, vou chamar essa distância, por exemplo, de R. Então, essa é a distância entre o objeto e o eixo de rotação, ele está numa latitude alfa qualquer. E aí, por exemplo, você pode fazer o seguinte, se esse objeto for deslocado para sul, tá? Aqui é importante dizer que essa Terra está em movimento. Você tem um ômega constante, a Terra tem um movimento de rotação, e aí esse objeto foi, por exemplo, deslocado para uma latitude mais baixa no hemisfério norte. Então, teve um deslocamento para sul, agora você percebe para uma outra latitude, nesse caso, por exemplo, seria um alfa menos um delta alfa. Ok? Agora, ó, a distância entre o objeto e o eixo de rotação já não vale mais R. Vale R mais alguma coisa. Por exemplo, R mais um ΔR. Então, notem que para esse primeiro caso, o objeto sendo deslocado para uma latitude mais baixa no hemisfério norte, esse R aqui muda. Então, força centrífuga por unidade de massa
nessa posição nova aqui, ela é maior do que a força centrífuga por unidade de massa nessa posição. Por quê? Porque aqui você tem uma distância maior entre o objeto e o eixo de rotação, sabendo-se que esse ômega é constante. Então, esse ômega apresenta o mesmo valor nessa latitude alfa ou nessa latitude aqui, alfa menos delta alfa. Então, é como se a gente tivesse aqui, ó. Tá? Então, no primeiro momento, então, dV dt igual a ômega quadrado, vou chamar esse cara de R, aqui, que é o primeiro, e o segundo, que é na segunda situação, você vai ter dV dt igual a ômega quadrado e multiplica o R mais o ΔR. Tá certo? Então, nessa posição aqui, você tem uma força centrífuga maior. Então, essa é a primeira condição. Então, mudando a latitude do objeto, você tem uma mudança na força centrífuga por unidade de massa. A segunda forma de mudança do dV dt é o seguinte. Então, a primeira a gente viu era uma mudança de latitude. A segunda pode ser por meio de uma mudança de altitude, mudando a altitude do objeto. Então, eu tenho aqui o eixo de rotação do planeta, uma parte do planeta aqui, ó, 1/4 da esfera, está girando com uma velocidade angular ômega constante. E aí, vou colocar o objeto novamente, colocar nessa posição aqui, em uma latitude φ, e o objeto está a uma distância r do eixo de rotação. Então, o que acontece se eu mudar de altitude, pegar esse objeto, colocar para uma altitude maior? Então, você consegue perceber que ele ficou bem no limite aqui, ó, que a distância entre o objeto e o eixo de rotação, nesse segundo momento, né, porque eu dei o incremento, vou chamar de ΔZ, na altitude, ele ficou agora com uma distância com relação ao eixo maior, ao eixo da Terra, maior do que nessa primeira posição. Então, R mais ΔR. Então, a gente percebe aqui que a gente tem a mesma coisa da condição anterior. Nesse caso, o dV dt, ele, que eu vou chamar de dV dt, por exemplo, no segundo momento, é maior que o dV dt no primeiro momento. O primeiro momento é esse aqui. Depois de um deslocamento ΔZ, a gente veio para essa condição. E aqui você tem o ômega ao quadrado, multiplica R mais ΔF. E esse outro é a condição onde você tem ômega quadrado R. Então, mudando-se, fazendo uma mudança na altitude do objeto, você também tem um incremento na força centrífuga. Eu falei que existem três maneiras. Então, por exemplo, quando você pega essa equação, dV dt igual a ômega quadrado R, eu mostrei duas formas de mudar esse R aqui, ó, que é mudando a latitude ou mudando a altitude. Ou você muda a latitude, na latitude você está fazendo o incremento ΔY, e na altitude você está fazendo o incremento ΔZ. Então, você mudando ΔY ou ΔZ, esse cara aqui vai mudar também, ó. dV dt vai mudar. Agora, eu estou fazendo o incremento nesse cara aqui, ó. Eu vou fazer, que é a terceira opção. E eu fazendo o incremento nele, com esse aqui constante, dV dt também vai mudar. E a única forma de eu fazer esse incremento em ômega é aumentando a velocidade do objeto. É fazendo com que ele tenha uma velocidade relativa. Nesse caso, para x, para onde está girando a Terra, ou seja, para leste. E quem está olhando de fora vai ver que ele está girando mais rápido que a Terra. A terceira maneira de se alterar a velocidade centrífuga do objeto é a seguinte: é alterando a velocidade zonal do objeto. Como é que aconteceria isso? Então, olhem aqui. Aqui você está olhando, por exemplo, o planeta de cima. Você está olhando aqui o Polo Norte. Está olhando o planeta de cima a Terra gira dessa maneira aqui. Ó. Então, vamos imaginar um objeto nessa posição. Ele está a uma distância R do centro, em uma latitude qualquer, que eu vou dizer aqui, por exemplo, que ele está em 45 graus. Então, para quem está olhando de fora, para um observador de fora, se esse objeto
estiver parado em relação à Terra, ou seja, ele não tem movimento nenhum, ele está parado em cima de uma posição x0, y0, z0, esse observador vai ver que esse objeto ele apresenta a mesma velocidade angular da Terra à medida que ela gira, que é ômega. Mas vamos partir da premissa que esse objeto agora apresente uma velocidade u, por exemplo, maior que zero. Ou seja, ele está se caminhando para leste. Nesse caso, vou apontar para cá. Então, agora o observador que está olhando para esse objeto, ele vai ter uma velocidade que não é mais ômega, e sim ômega mais alguma coisa, porque o objeto está se deslocando com relação ao ponto x0, y0, z0. Ômega mais, nesse caso aqui, ó, a velocidade do objeto, que é o u, só que eu não posso somar unidades diferentes, né? Eu não posso somar 1 sobre segundo com metro por segundo. Então, para você transformar a velocidade do objeto em velocidade angular, é a velocidade linear dividida pela distância entre o objeto e o eixo de rotação, que nesse caso para a gente aqui vale r. Então, notem que pelo fato do objeto ter uma velocidade para leste, ok? Ele vai dar um incremento no sistema total, porque se a gente imaginar que o ômega total, que é a velocidade angular que esse observador está olhando de fora, vale, por exemplo, o ômega do planeta, que é aquele 7,29 vezes 10 a menos 5, segundo a menos 1. Agora ele está vendo mais a ômega do objeto. Então, como esse ômega aqui vai ser alterado, então o seu dv/dt também vai ser alterado para quê? Ômega planetário mais ômega do objeto ao quadrado r. Então, quando o objeto não tem movimento relativo à Terra, ou seja, ele está ainda no ponto x0, y0, z0, esse ômega zero aqui vale zero, que é ômega O, ômega do objeto, vale zero. Então, nessa condição em que o U é maior que zero, ou seja, ele está indo para leste, você vai ter que o seu ômega total, que é esse cara aqui, vai ser dado por ômega do planeta mais U sobre R. E aí você vai ter uma condição de dv/dt maior do que se ele tivesse, do que se o objeto tivesse parado. Então, essa é a terceira maneira de se modificar a velocidade, é a terceira maneira de se modificar a força centrífuga. Então, no final das contas, o objeto, por apresentar uma velocidade zonal para leste, ele não vai estar mais, com o passar do tempo, ele não vai estar mais parado no ponto de origem, que é o x0, y0, z0. Ele vai estar sempre se afastando do ponto x0, y0, z0. Ou seja, como você está calculando a força centrífuga do objeto, então, nesse caso que ele apresenta movimento, você tem que somar a velocidade dele com a velocidade angular da Terra. Lógico, a velocidade angular dele, porque você consegue transformar a velocidade linear em velocidade angular para ter a mesma unidade no final. Então, nós vimos que a força centrífuga ela pode mudar de três maneiras. Mudando-se a latitude do objeto, aí você tem um incremento em ΔZ. Você pode ter uma mudança de altitude, que é o incremento em ΔZ, porque o R vai mudar a distância entre o objeto e o eixo de rotação vai mudar, então o dv/dt vai mudar. E a outra mudança era numa mudança de velocidade, onde você acrescenta uma velocidade zonal no objeto, ele gira mais rápido que a Terra, e aí vai aparecer uma velocidade adicional no ômega. Aí você considera o ômega total, que seria o ômega do planeta, mais o ômega do objeto. Eu vou mostrar para vocês aqui uma condição de mudança de latitude do objeto e mostrar o que aparece com essa mudança de latitude. Vamos considerar um objeto de massa unitária, inicialmente posicionado em uma latitude φ0. Vamos considerar que esse aqui é o planeta, é uma esfera, esse planeta. Então, a gente vai considerar aqui uma esfera perfeita, como se fosse o planeta Terra. Essa
Terra aqui tem um movimento de rotação constante, ou seja, a gente está trabalhando em um sistema de referência não inicial, um objeto posicionado em uma latitude φ0 qualquer, seria a latitude do objeto, que eu vou chamar de posição de φ0. Então, ele está aqui em uma latitude inicial φ0. Esse objeto, ele também tem movimento relativo à Terra, ou seja, ele tem uma velocidade u maior que zero. Isso significa que ele está se deslocando para leste, junto com a Terra. E aí ele também está a uma distância r do eixo de rotação. E aí o que é que vai acontecer? A gente vai, esse objeto então, ele está nessa posição φ0, a essa distância r0 do eixo de rotação, e ele apresenta uma velocidade zonal maior que zero. Aí a gente vai fazer um deslocamento desse objeto para uma latitude mais baixa. Então considere que o objeto aqui está na posição x0, y0, z0, e ele é deslocado um ΔY. Esse ΔY, esse deslocamento é negativo, porque ele vai por uma latitude mais baixa. Eu vou desenhar o objeto aqui, numa segunda posição. Então eu vou exagerar esse deslocamento para ficar mais fácil da gente enxergar, porque geralmente a gente trabalha com deslocamentos muito pequenos, tá? Deslocamento muito pequenos. Mas eu vou exagerar no deslocamento para a gente enxergar melhor o que vai acontecer aqui. Então, com esse deslocamento para sul, o que aconteceu? Agora, o objeto está em uma nova latitude. Eu vou chamar aqui, está numa nova latitude, eu vou chamar aqui agora, essa latitude agora é menor do que a anterior, vou chamar de φ0 menos um ΔΦ. Então essa é a nova posição, e ele também, devido a essa mudança de latitude, houve um incremento de distância, né, entre o objeto e o eixo de rotação. Eu vou chamar simplesmente aqui de R0 mais um ΔR. Nessa posição aqui, ó, nessa primeira posição, a velocidade angular total do objeto, ela vai valer a velocidade angular da Terra, que é ômega, mais a velocidade angular desse objeto aqui na primeira posição, que seria o quê? Ômega mais U sobre R0. Na hora que ele muda de posição, à medida que o objeto se desloca, ele deve conservar o momento angular. O momento angular é uma grandeza física que tem a ver com rotação. Então, o momento angular nesse ponto aqui, se pegar momento angular, se chamar momento angular de L, momento angular é a massa vezes ômega, que é a velocidade angular, vezes r ao quadrado. E esse rzinho é a distância do objeto até o eixo de rotação. A gente trabalha com momento angular por unidade de massa, que no caso seria ômega r ao quadrado. Então, o que ele está dizendo aqui é que no momento que você desloca o objeto de uma posição inicial até uma posição final, esse momento angular vai ter que ser conservado. Nessa posição aqui, a velocidade angular da Terra é ômega. Então, nessa posição, a gente vai ter o ômega mais U mais ΔU dividido por R0 mais ΔR. Agora vamos pensar um pouquinho. Se você tem, nesse primeiro momento aqui, o momento angular ômega mais U sobre R0, na hora que o objeto muda para essa nova posição, você vai ter ômega mais, porque o ômega não mudou nessa posição, mas o que mudou? Mudou essa distância do objeto para o eixo de rotação. E aí você tem agora um R0 mais um ΔR. Nessa posição aqui, o objeto teria a velocidade U. Só que, veja o que acontece. Se você tem uma quantidade igual a 100 unidades de momento angular aqui, se você trazer o objeto para cá e não levar em consideração o incremento ΔU, o valor que você vai encontrar aqui é diferente do anterior, porque você somou alguma coisa no denominador. Então, como você somou alguma coisa no denominador, que é esse ômega-r, também aparece uma soma em U, que é ΔU. Senão, esse momento angular não se conserva. Então, se você tem 100 unidades de momento angular aqui,
quando esse objeto muda de posição, você vai ter que continuar com 100 unidades de momento angular aqui. Tá certo? Então, essa mudança, a gente diz que o momento angular, a variação do momento angular com o tempo é igual a zero. Isso significa o quê? Que o momento angular inicial é igual ao momento angular final. Então, nessas duas posições, o objeto não perdeu momento angular. E daí você tem LI igual a LF. Então, o que vai acontecer agora? Como ele conserva o momento angular, como ele foi para uma nova posição, o que vai acontecer? A gente vai ter momento angular inicial é igual ao momento angular final. A gente viu que momento angular por unidade de massa, ele pode ser escrito por ômega, que é o momento angular da Terra, que é esse nosso ômega aqui, ó, R ao quadrado. Então, ômega R ao quadrado inicial é igual ao ômega R ao quadrado, só lembrando que esse R é a distância entre o objeto e o eixo de rotação. Então, o que a gente vai ter aqui? Então, no primeiro momento, como momento angular, ômega, que multiplica R0 ao quadrado. Isso aqui é momento angular inicial. Isso aqui é o L inicial. Igual ao L final. Só que o L final, quem que é? Vale ômega mais U mais delta U, que é a variação de velocidade, por ele ter mudado de latitude, R0, que é a nova posição, né, mais delta R, que multiplica o R0 mais delta R ao quadrado. Esse aqui é o momento angular final, ou seja, é o momento angular quando o objeto mudou de latitude. Então, o que você tem que saber, então nesse primeiro momento aqui, ó, ele tinha o momento angular ômega mais U sobre R0, tá certo? Na verdade, a velocidade, perdão, nesse ponto aqui, a velocidade do objeto, a velocidade total do objeto, para quem está fora da Terra, ela vale ômega mais U sobre R0. Quando o objeto muda de latitude, esse R0 aqui, ó, perdão, essa distância entre o eixo de rotação e o objeto aumentou 1 ΔR. Agora, a velocidade total, a velocidade angular total do objeto para alguém que está fora, ela vale ômega, porque o ômega não muda, qualquer posição do planeta, com exceção dos polos, o ômega é o mesmo, tá? Mas tem um incremento de velocidade associado ao objeto. Então era U, okay, dividido por R0 mais ΔR, que é a nova distância entre do objeto com o eixo de rotação. Só que se você não levar em consideração esse ΔU, esse valor aqui, ó, seria menor do que o anterior. Isso não pode. Não pode por quê? Porque existe a conservação do momento angular, ou seja, a velocidade, a quantidade de movimento que o objeto tinha na primeira posição, ela tem que ser conservada quando ele vai para a segunda posição. Então aparece um ΔU. Então, o que a gente fez? A gente multiplica isso aqui tudo por essa distância aqui ao quadrado, tá aqui, ó, momento angular por unidade de massa é ômega R ao quadrado. Esse R nada mais é do que a distância entre o objeto e o eixo de rotação. E esse nosso ômega aqui, ó, minúsculo, é tudo isso, que está representando o ômega da Terra mais o ômega do objeto. Aí, o que a gente faz? Então, a gente dl dt igual a zero significa dizer que o L inicial é igual ao L final, ou seja, o momento inicial é igual ao momento final. Aí foi que eu vim para cá, deixa eu voltar aqui. E aí a gente simplesmente igualou essas identidades aqui e mostrou que o momento angular inicial é igual ao momento angular. Então, no final das contas, a gente tem ômega mais U sobre R0, que multiplica R0 ao quadrado,
a ômega mais U mais delta U dividido por R0 mais delta R, que multiplica agora a distância nova, delta R ao quadrado. Resolvendo essa equação para delta U, resolvendo essa expressão para delta U, a gente vai chegar na seguinte equação. Assim, ó, delta U a menos 2 ômega delta R menos U dividido por R0 delta R. Vou chamar isso aqui de equação 1. Então, resolvendo essa igualdade para delta U, porque a gente quer saber qual é esse incremento de velocidade, pelo fato do objeto ter se deslocado para sul, por exemplo. Então, separando isso aqui, a gente tem delta U igual a menos 2 ômega até delta R menos U sobre R0 delta R. Pela conservação de momento angular, né, a gente tinha aqui o momento angular na posição inicial é igual ao momento angular na posição final. Então, resolvendo essa expressão aqui para ΔU, a gente chega nessa equação que eu estou chamando de equação número 1. ΔU é igual a menos 2 ômega ΔR menos U sobre R0 ΔR. Quem é esse ΔR? Esse ΔR nada mais é do que a distância, se você pegar ó, daqui para cá, então dessa distância daqui até o eixo de rotação vale R0. E a distância desse ponto até o objeto, que está na segunda posição, é o ΔR. Esse cara vale ΔR. A distância entre o objeto na primeira posição e o objeto na segunda posição, quando você faz, por exemplo, um deslocamento muito pequeno, essa curvatura aqui vai aparecer uma reta. Então, essa posição que a gente estava inicialmente é o x0, y0, z0. E aí, esse objeto foi deslocado para sul dessa posição. Então, ele foi deslocado uma posição menos delta y. Então, aqui, a distância desse ponto aqui é delta r. A distância desse ponto até esse outro aqui vale menos delta y, porque o incremento foi para sul da posição, por exemplo, y0, que era a origem. Então, esse deslocamento é um deslocamento negativo. Aí, por semelhança de triângulos, por exemplo, você vai ter que esse ângulo aqui, ó, é o seu φ0. Então, você tem o ângulo φ0, você tem um ΔR e você tem um ΔY. Então, como é que a gente pode achar o ΔR? Com uma hipotenusa e com um cateto oposto a ΔR. Então, o que a gente tem que achar é uma expressão para ΔR. E o ΔR é essa distância. O ΔR é essa distância desse ponto até aqui. Ó. E aí você tem essa distância, você tem esse ângulo aqui, ó, que vale φ0, e você tem essa distância do primeiro ponto até o segundo ponto, que vale menos ΔY, que é a sua hipotenusa. E aí eu estou perguntando, que expressão como é que a gente acha uma expressão para ΔR, sabendo-se desse ângulo e dessa hipotenusa? A gente sabe, por exemplo, que o seno de alfa, de um ângulo qualquer, ele é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Só que quem é alfa? Alfa é o nosso φ0. Quem é a hipotenusa? Menos ΔY. E quem é o cateto oposto? O cateto oposto é o ΔR. Então, a gente sai dessa expressão, trazendo para cá, a gente quer encontrar o cateto oposto, que é ΔR. O cateto oposto está aqui, ó, que é o ΔR. Então, o ΔR vai ser a hipotenusa vezes o seno de alfa, que nada mais é do que isso aqui, ó. Então, a gente vai ter que o ΔR é igual a menos ΔY, seno de φ0. Então, ΔR vale menos ΔY, seno de φ0. ΔR vale menos ΔY, seno de φ, onde ΔY é aquele incremento
latitudinal que foi feito devido ao deslocamento do objeto. E esse aqui é o φ0, que é o ângulo que representa a latitude. Então, substituindo ΔR nessa expressão 1, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter ΔU igual a menos 2ômega, quem é ΔR? Menos ΔY, seno de φ, menos U sobre R0, ΔR equivale menos ΔY, seno de φ0. Então, ΔU nada mais é que quem? Menos com menos dá mais. Isso aqui vai dar 2 ômega ΔY, seno de φ, 0. Então, fiz 0 aqui. Menos com menos dá mais. E aí você vai ter aqui U mais ΔY dividido por R0, seno de φ0. Agora a gente tem que saber quanto vale o R0, para a gente continuar aqui resolvendo essa expressão. Né? Se você pegar aqui, ó, esse ângulo aqui vale φ0. O que você está querendo determinar aqui, ó, com relação a esse ângulo, é cateto adjacente. Então, esse R0 nada mais é do que A cosseno de φ0. Então, voltando, a gente vai ter que essa equação aqui, a gente sabendo agora que R0 vale A cosseno de φ0. Então, aqui a gente vai ter que o ΔU vale 2 ômega seno de φ0 ΔY mais U ΔY seno de φ dividido por R0, que vale A cosseno de φ0. Então aqui, ó, como é que vai ficar? Aqui vai repetir, eu vou fazer a expressão ali em cima, então a gente vai ter um ΔU igual a 2 ômega seno de φ0 ΔY. Aqui, ó, a gente tem um seno de φ0 por um cosseno de φ0, isso aqui vai virar tangente de φ0. Então a gente vai ter ΔU igual a 2 ômega seno de φ0 ΔY mais U sobre A tangente de φ0 ΔY. Dividindo-se essa expressão aqui de cima, toda ela por ΔT, então fazendo uma divisão dessa expressão por ΔT, por que a gente está dividindo por ΔT? Porque eu quero achar, nesse caso aqui, a aceleração produzida pelo aquele deslocamento. Tá? Então a gente vai ter algo dessa forma. ΔU dividido por ΔT igual a 2 ômega seno de φ0. ΔY dividido por ΔT nada mais é do que a velocidade meridional v. Ok? Então, mais U sobre A tangente de φ0, ΔY por ΔT. Então, aqui, só rearranjando, a gente vai ter o ΔU, ΔT, igual a 2 ômega seno de φ0 v, mais U, v, dividido por A, tangente de φ0. Então, chegamos nessa expressão. Isso aqui é uma expressão, esse ΔU, ΔT, que indica um deslocamento infinitesimal. Então, eu posso dizer que no limite de ΔU sobre ΔT, quando ΔT tende a zero, que esse ΔU, ΔT pode ser escrito como um dUdt, uma derivada total de U com relação ao tempo. Nesse caso, a gente vai ter que dUdt é igual a 2 ômega v seno de φ0 mais UV sobre A tangente de φ0. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte:
que isso quer dizer? Que um deslocamento, tá? Que a gente fez um deslocamento meridional no objeto, ele tinha uma velocidade U, ok? Uma velocidade zonal, ele foi deslocado meridionalmente. E esse deslocamento meridional do objeto, o deslocamento meridional é um deslocamento na direção Y. Então, o deslocamento na direção Y, que pode ser dado por essa velocidade V aqui, ó, tá? Provoca uma aceleração na direção zonal. E essa aceleração na direção zonal, ela é função, ou ela depende de dois termos. Esse primeiro termo aqui, 2ωv seno de φ, e um outro termo, uv sobre a tangente de φ0. Então, um deslocamento para y, no caso menos y, vamos dizer assim, fez com que aparecesse uma aceleração na direção x. Então, como é que eu me desloco numa direção x e aparece um movimento acelerado na outra direção? Isso aconteceu porque há conservação de momento angular no momento em que você desloca esse objeto na direção meridional. Então, como o sistema conserva momento, ok? Então vai aparecer esse outro termo aqui, du dt igual a 2ωv seno de φ0, mais u v sobre a tangente de φ0. Nesse caso aqui, u, ele é constante, certo? Esse u, lembra? Esse u é a velocidade que o objeto já tinha naquela primeira posição, tá? Ele não estava parado. E o v, velocidade de deslocamento do objeto para y. Então, a gente chegou aqui nessa expressão. Vocês vão ver que esses termos aqui surgem, esses termos associados a 1 sobre A, devido à esfericidade, devido à geometria do planeta. Essa expressão aqui foi a que a gente chegou, ó. É a mesma expressão que eu mostrei para vocês lá no sketchboard. Então, alterando a latitude do objeto, a gente chega nessa expressão. Ou seja, alterando o movimento do objeto, fazendo com que o objeto se mova na direção meridional, apareceu uma aceleração perpendicular ao movimento meridional, que é a aceleração aqui na direção zonal. Zonal é o eixo X. O deslocamento meridional que foi feito foi no eixo Y. Então, eu faço o deslocamento no eixo Y e aparece uma aceleração no eixo X. Isso apareceu quando a gente faz a alteração da latitude do objeto. Dito isso, lembra que eu falei para vocês que tem 3 formas de se mudar a força centrífuga por unidade de massa? A primeira foi a que eu fiz, alterando a latitude do objeto. A segunda é alterando a altitude do objeto. E a terceira é alterando a velocidade zonal do objeto. O que você observa aqui, porque eu fiz só para essa aqui, ó. Eu fiz essa derivação dessa equação du dt só para uma alteração de latitude do objeto. E aqui, quando a gente faz uma alteração de altitude, a gente chega numa outra expressão, que é du dt igual a menos 2ω cosseno de φ. Esse φ é o φ0, tá certo? Porque o livro traz esse φ aqui, que é a latitude. Menos uWA. Nesse caso, vejam só, como você altera a altitude do objeto, esse objeto que está, por exemplo, na superfície, é deslocado a uma velocidade ômega constante para uma altitude maior. Por isso que aparece o ômega aqui, ó. Tá? Aparece o ômega nessa primeira expressão, à direita da igualdade, e aparece o ômega nessa segunda expressão, à direita da igualdade. Veja que o objeto é a mesma condição, tá, do problema anterior que eu apresentei para vocês. O objeto está numa altitude, vamos considerar a superfície, tem uma velocidade u na direção leste, tá? E esse objeto é deslocado para uma altitude maior. Então aparece uma velocidade vertical w. Só que vejam que quando você altera a altitude desse objeto,
ou seja, você está andando com esse objeto no eixo Z, aparece um termo de aceleração no eixo X. Porque essa aceleração é zonal, ou seja, quando você desloca o objeto para uma altitude maior, esse objeto vai andar mais rápido nessa altitude, para conservar momento angular. Pelo fato de ele conservar momento angular, a mudança de altitude vai produzir uma aceleração no eixo Z. Lembra que quando a gente muda de altitude, o R aumenta. A distância entre o objeto e o eixo de rotação aumenta. Foi aquele desenho que eu mostrei inicialmente para vocês. O aumento de altitude produz o aumento da distância entre o objeto e o eixo de rotação. E como aumentou essa distância, você vai ter um incremento também de velocidade na direção que o objeto está se deslocando. Quando você altera a velocidade zonal do objeto, ou seja, aparecem duas componentes, o dv/dt, ou seja, que é uma aceleração na direção meridional, e também aparece uma aceleração na direção vertical. O fato do objeto estar se deslocando na direção zonal, vai aparecer duas componentes de aceleração. Uma componente na direção meridional e uma componente na direção vertical. Imagina, para ficar mais fácil, imagina que o objeto está parado, ok? Está se movendo junto com a Terra, naquela posição x0, y0, z0. E aí, esse objeto começa a andar na direção x positivo, ou seja, anda para leste. Quem está olhando ele de fora vai ver que ele está andando mais rápido do que a Terra. E vai aumentar uma força centrífuga em cima desse objeto, tá? Que é o terceiro ponto que eu tinha falado para vocês, que é alterando a velocidade zonal do objeto. Essa alteração de velocidade zonal do objeto, na direção que a Terra está se deslocando, vai fazer com que apareçam, com que surjam duas acelerações. Uma aceleração na direção meridional, ou seja, o objeto está se deslocando na direção zonal, mas vai aparecer vai aparecer um termo de aceleração na direção meridional, vai fazer ele andar por uma latitude diferente, vai fazer ele se acelerar na direção Y, que é a direção oposta ao movimento que ele estava andando, que era na direção X. E não só vai aparecer um termo de aceleração na direção Y, que tem a ver com V aqui, ó. Vai aparecer também um termo de aceleração na direção vertical. Então, nesta aula você viu como o deslocamento latitudinal de objetos sobre a superfície da Terra são acelerados por uma força que atua perpendicularmente ao seu movimento.